contra as decisões da justiça americana e contra o acatamento absurdo da Advocacia Geral da União. Absurdo, é um caso assim inédito. A menina tem nacionalidade brasileira, a mãe dela também, tem tudo brasileiro, e o outro não tem nada, nem a paternidade, iriam extraditá-la. Isso não acontece em direito internacional nenhum, com essa ausência total de garantias legais do outro lado. Botar uma menina para ser cuidada enquanto ele só vem de 15 em 15 dias, fica 48 horas e vai embora. Era uma perversidade diabólica. Aí esse desembargador idoso leu enquanto elas iam para o aeroporto. Graças a Deus o trânsito estava pesado. E leu os autos todos. E quando chegaram no aeroporto veio a ordem: não embarcar, cancelada esta decisão. Isso tudo vai ser resolvido no Brasil, e no Brasil isso já está resolvido, já tem solução e acabou. Aí nós todos, juntando com os nossos pauzinhos juntados na mão, choramos juntos e agradecemos. E eu vi o tic-tac que as duas gravaram, a mamãe e a filhinha gravaram um tic-tac para Jesus de gratidão pelo livramento na última hora, naquela salvação. Mas a ação de Deus aconteceu. Mas a gente tem que botar os paus na mão, tem que fazer a nossa parte, tem que procurar o desembargador, tem que dizer, olha, está aqui, a nossa decisão é essa, é juntar e não deixar separar, nós queremos, é por isso que lutamos. É por isto que lutamos. E é isso que Deus diz aqui, o milagre acontecerá, mas tem que haver a decisão de juntar um pau ao outro pau e de fazer daquilo que está separado, de novo, uma coisa só. Essa é a parte que me toca. Essa é a parte que toca a você. Eu poderia falar milhares de coisas sobre o contexto histórico, sobre tudo isso, mas eu não quero, não. Eu quero só ficar aqui com você, com a sua vida, com a sua casa no dia de hoje. E eu quero que você me escreva. Escreva agora aqui no portal caifado.net, aí no chat. Você escreva. Qual é o milagre? O milagre. Eu não estou falando de coisas para deuses do panteão grego. Eu queria que Jesus fizesse o meu marido, que nunca gostou de mim, que tem uma amante pela qual ele é apaixonado, queria que ele parasse de gostar dela e se apaixonasse por mim. Deus não é cupido. Ele não se mete nisso. Se não rolou, não rolou. Agora, ele te ajuda a se reconciliar. Não no casamento, necessariamente, mas no vínculo, para diminuir esse gap. Uma coisa linda nessa coisa toda que eu acabei de narrar, nessa história, é que a mãezinha dessa menina, com quanto tenha todas as razões do mundo para pintar um satanás do lado de lá, ela não faz isso. Só de anteontem para cá que ela começou a explicar para a filha, que já é uma garota fazendo 11 anos praticamente, com consciência das coisas, o que aconteceu. E a garota entendeu com uma simplicidade, disse: por que você não me falou que eu teria te ajudado nisso tudo, como agora está ajudando? E ela disse: é porque eu não queria que você ficasse com raiva dele. Olha só que espírito bom. E agora ela vai fazer a menina ajudar-se sem precisar ficar com raiva dele. O evangelho é assim.
Ele não nos obriga àquilo que não faz bem, mas ele nos desobriga de tudo aquilo que faz mal. Guarde isso no coração. O Evangelho não nos obriga àquilo que não faz bem, mas ele nos desobriga de tudo aquilo que faz mal. Repita comigo em voz alta. O Evangelho não me obriga ao que não me faz bem, mas me desobriga de tudo que me faz mal. É assim o Evangelho. E eu sei disso falando de cátedra, me perdoem. Eu não gosto de falar de nada em teoria. Eu não sou um homem de teoria. Tudo que eu digo aqui eu conheço, eu provei, eu experimentei, eu experimento, eu vivo, eu já vivi e tenho a decisão de que se tiver que viver, viverei outra vez com o mesmo espírito que eu aprendi de Cristo e do Evangelho e da graça, do mesmo espírito. Eu já estive nesse lugar de olhar, meu Deus, no ano de 1998, quando eu cheguei no final do ano, eu tinha vivido de 73 a 98 edificando, construindo coisas lindas, maravilhosas, que abençoaram a vida de milhões de pessoas aqui e em outros lugares do mundo. Tanta coisa linda, tanto milagre, tanta graça. E constituído uma família linda. Dava gosto, prazer. A nossa vida era absolutamente gloriosa, eu diria. Os filhos, que filhos bons, que alegria tê-los à volta da mesa, a amizade deles, o amor, a confissão fácil, como eu te amo, eu te amo, eu te amo, era a coisa mais natural, era como respirar, carinho, toque, beijo, afeto. Aí o meu coração entrou naquele processo que eu já narrei várias vezes, de que eu, como homem, como indivíduo, queria viver uma experiência para além da família que envolvesse a minha conjugalidade, pessoalmente. E aconteceu tudo de errado. Eu fiz tudo errado, decidi errado, escolhi errado, do modo errado, no tempo errado, e ainda me envolvi por causa disso com coisas erradas, porque um abismo leva você a um outro abismo, as coisas piores só pioram, as coisas ruins só se tornam mais horrorosas ainda, a associação entre o ruim e o ruim gera o péssimo, o horroroso, de modo que quando eu cheguei no final do ano, eu olhei para trás e só vi escombros. Escombros. Quando alguém descrevia o meu estado como uma grande catedral que tinha sofrido um terremoto e vindo abaixo, não tinha ficado pedaço sobre pedaço, eu concordava com aquela descrição completamente. Eu não sabia nem se eu ainda estava vivo, debaixo de todo aquele monturo de coisas, daqueles megatons de pesos horrorosos, esmagado de todos os lados, só pedindo a Deus que os meus filhos estivessem vivos e que a minha loucura não os tivesse matado. Era só o que eu pedia. E que aqueles que eu amava não sofressem mais do que eu já os estava fazendo sofrer. E aí o trabalho. Anos, anos e anos. Você olha, o ano de 99, você olhava e era só vale de ossos secos. E é um filho doente daqui, angustiado dali,
é uma filha cheia de revoltas acolá, é um outro filho numa angústia enorme, que adora a família e queria fazer logo uma familhinha para ele próprio, para ele não perder aquela alegria. E o outro que amava fazer as coisas que fazia junto comigo, agora já não podia mais, não havia mais as condições para que nós trabalhássemos juntos. E aí os pedaços se largando, as partes se fragmentando, o que antes era união de tendões, de musculatura, de tudo isso se esfacelando, e você vendo, sem esperança, sem alternativa. Eram só lágrimas e lágrimas e lágrimas. Eu andava por aí fazendo tudo para me enganar, para dizer para mim mesmo que eu não estava morrendo com tanta agonia na alma, fingindo o que em mim não era verdade, de tanta dor, uma vontade de morrer, um desejo de que alguma coisa me levasse, me tirasse, para eu nem assistir mais àquela calamidade. Aí devagar você começa a ouvir a palavra que vai te dizendo que é isso, filho do homem. Levanta daí, como Deus disse a Ezequiel. Põe-te em pé, fica em pé, fica em pé. E no mesmo período, eu recebi milhares de e-mails de pessoas que me amavam e oravam por mim e me mandavam exatamente esse texto de Ezequiel 37. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quantas vezes? E aí eu dizia, escrevia assim: muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus eu estou em pé. Mas era só uma resposta formal, porque no meu coração eu sabia que eu estava todo arrebentado, era poeira no meio do pó do vale de ossos secos. Põe-te em pé, põe-te em pé. E eu, no pó, conheci a minha mulher, e a amei e fui amado, e ela conheceu a minha alma e não me desprezou, e começou todo dia a dizer não. Ela me dava uma banana. Quando eu dizia não, para mim acabou, para mim deu, não tem mais chance, ela dizia aqui, ó, que acabou, nem começou aqui, ó. Tá pensando o quê? Que eu cheguei para tua aposentadoria? Não, eu cheguei e foi para o melhor da tua vida. Aqui, ó. Ó, pode se preparar, mais umas fériasinhas, vamos viver nossa lua de mel, vamos aproveitar, vamos beijar, vamos amar, vamos cuidar dos que precisam ser cuidados. Mas aqui, ó, que acabou alguma coisa, só está começando. E aí foi, fica em pé, vamos. E eu cheguei, quando eu a conheci, eu já tinha escrito Nefilim, e ela falou, te louvo por ter feito isso. Aí eu tinha terminado Tábuas de Eva, ela falou, é isso. Eu estava escrevendo Em Busca de Issa, ela, vamos lá. E eu fui. O Enigma da Graça, ela leu Jó em voz alta para mim, eu li em voz alta para ela várias vezes, até que eu comecei a escrever. Saiu de uma sentada só. E aí o Enigma da Graça gerou o Sem Barganhas com Deus, que era um epílogo, que acabou virando um livro. E aí ela, vamos em frente. Eu comecei a escrever o site, ela me dando força. Às vezes eu escrevia 16 horas num dia sem parar e pregava todos os dias da semana. Ela, vamos pregar. Fique em pé. Ela via que eu ia gemendo para alguns compromissos, me arrastando. Que coisa mais difícil era levantar para sair.
carregando aquelas toneladas de agonia, sabendo que ia ter oficial de justiça na porta de casa, oficial de justiça na porta do Café com Graça, oficial de justiça em tudo que era lugar. Às vezes, na cafeteria onde eu atendia as pessoas, chegava lá um oficial de justiça, me pedia perdão, olha, eu vim aqui trazer essa notificação para o senhor. Tudo processo trabalhista, daqueles centenas de funcionários, e só os crentes é que entraram contra mim, os que não eram, ninguém fez nada, era a maioria. Mas os crentes não eram brincadeira. Todo dia, todo dia, todo dia. Parecia que não tinha fôlego. Dava vontade de pular de cabeça num buraco. Sinceramente, eu tive vontade de mudar para a floresta amazônica, para acordar todo dia num flutuante e vendo apenas o rio passar suave, o rio Urubu na minha frente, e mandar buscar os meus filhos de 2, 3 vezes no ano para ficarem comigo, porque eu não queria mais nem ver nada. Na minha mente, no meu coração, só havia vales de ossos secos. Mas a palavra era: fique em pé, fique em pé. Quando eu vi, eu estava em pé. Quando eu vi caminhar para ir fazer as coisas, para ir pregar, já não era mais um peso. Quando eu vi, a alegria voltou, foi crescendo. Quando eu vi, os borbotões de água viva começaram a jorrar de mim. Quando eu vi revelações novas surgindo, parecia que tudo que eu tinha sabido até então tinha se tornado coisa do jardim da infância, perto das novas compreensões do aprofundamento, da profundidade, da largura, da altura, do comprimento, das novas compreensões que excediam até o próprio entendimento, e a alegria de compreender o que não se podia compreender com a mente, mas discernir no espírito. Aquelas novas elevações e percepções, e o poder novo que veio dali, de como eu fui vendo o corpo ser refeito e o ânimo ser retomado, recobrado. Mas ainda havia muita coisa separada. Primeira coisa indo ser reunida, que nunca esteve fisicamente separada, mas emocionalmente foi sendo reajuntada, foram os filhos. Comigo, uns com os outros, com a mãe deles, com a minha nova família, todo mundo devagar se ajuntando e eu fazendo a minha parte. Eu falei para eles desde o início: olha, para vocês, em nome disso aqui, e para os outros aqui, para você, em nome desses outros. E fui fazendo isso, tentando fazer na conjugalidade que tinha se quebrado, se partido, agora fazer como amizade, que sempre foi, nunca não foi, foi o que sempre houve, foi grande amizade. E refazendo, com paciência, esperando as feridas serem curadas, dando tempo ao tempo, tratando com amor, com graça, com espera. Aí depois, olhando em volta, os amigos que tinham ficado machucados e que tinham sido muito grotescos comigo no ato de fazerem o que quer que eles tenham achado que fosse a razão deles, e não era, de fato. Mas lá fui eu, eles não vieram, ninguém veio, eu fui atrás de todos, cada um deles. Escrevi para fulano de fulano, para fulano de fulano, liga para um, liga para outro, vai atrás de um, encontra o outro, café com um, almoço com outro, um choro com um, choro com outro. E vim e venho fazendo isso todos esses anos, juntando os paus. Um dos paus simbólicos que nós juntamos agora foi na fraternidade do Evangelho.
pegando amigos de longas datas, que já estavam aí no carinho de sempre, dizendo: olha, vamos nos juntar, vamos mostrar para todo mundo que no meio de toda essa fragmentação tem uma mensagem de Judá para os filhos de Israel e dos filhos de José e Efraim para os filhos de Israel e para Judá, e que a gente pode se reunir e se tornarmos um, não importa quantos venham, não importa quantos creiam, mas nós, na nossa diversidade e pluralidade, vamos mostrar que é possível sermos uma fraternidade do Evangelho. O que vem acontecendo está sendo lançado agora neste mês de março. E quando perguntam, eu digo, é o que irá acontecer, que já está acontecendo, pela graça de Deus. Profetiza. Põe-te em pé e profetiza. E a terceira coisa é, faz a tua parte. Junta tudo. Trabalha em favor da união, da unidade, do diálogo, da aproximação. E tenha paciência. Porque não é magia, é milagre. Põe-te em pé, profetiza, o que significa projeta o bem, crê no melhor e faz a tua parte. Junta os pedaços. Eu sei que tem muita gente com o coração aproveitando o que eu estou dizendo. E eu espero que você aproveite, que você faça isso e que o milagre visite você e que você visite o milagre. O milagre me visita sempre que eu me disponho a viver o milagre. Repita comigo. O milagre me visita sempre que eu me disponho a viver o milagre. Tem gente que quer o milagre, mas não quer viver o milagre. E todo milagre tem a sua parte. Lázaro está morto. Tem um único que pode dizer: Lázaro, vem para fora. Mas há outros que podem tirar a pedra da porta da tumba, rolá-la para fora, rolar a pedra para fora, tirar a pedra. E aí, depois que Jesus diz: Lázaro, vem para fora, o que ele diz a seguir? Desatai-o, deixai-o ir. O milagre me visita sempre que eu me disponho a ser cooperador com o milagre. Ele vai dizer: vem para fora. O que eu não posso fazer, vivificar, que não é o meu poder, ele faz. Mas viver a vida dos vivificados é o que se demanda de mim. O milagre sempre me visita quando eu me disponho a viver o milagre. Primeiro, o Filho do Homem se põe de pé. Depois ele profetiza, ele sonha, ele almeja e ele confessa. Ele abre a boca. Não é nenhum poder de magia, é a projeção da fé, da esperança, da certeza do amor de Deus, com paciência, sem saber de nada, porque quando perguntaram a Ezequiel: tu crês que esses ossos podem reviver? Foi Deus quem perguntou. Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Eu não estou aqui nem para te dar ideia. Mas eu digo que tu me mandares dizer, eu creio que tu me deixares crer, eu me inclino na direção em que tu te inclinares. Tu sabes. E eu estou
em pé, estou crendo na palavra da ressurreição, da vida, da reconciliação, do perdão, da reaproximação, da refraternização. Eu creio e faço a minha parte. Encaminho um para o outro. Me reconcilio e reaproximo e junto. E dou testemunho perene de que essa é a decisão da minha vida. Eu acho que eu não preciso sair fazendo aplicações detalhadas. Porque para bom entendedor, um pingo é letra. E eu creio que você me entendeu. E que você também, nessa mesma hora, está lembrando de muita gente que você gostaria que estivesse ouvindo a mesma coisa. Pessoas para as quais eu aconselho você a compartilhar essa palavra. Sem nota de rodapé, só compartilhe. Deixe que Deus fale com cada um no tempo de Deus. Mas você faz a sua parte. Cada um de nós faz a sua própria parte. A gente crê no que Ele está realizando e a gente se torna cooperador de Deus como filhos amados nessa boa obra, nesse bom combate, nesse propósito da vida. E Jesus, eu me uno a todos os quantos estão se unindo a mim em oração, em esperança. Agora, nesse instante, e todas as vezes que milhares e milhares e milhares vierem a ver e a ouvir e a orar comigo esta oração. Que em cada momento novo, essa tua palavra se reatualize. Que ela aconteça na hora para o coração que a acolher. Eu sei que é assim porque eu tenho provado que assim é. Eu sei quem tu és. Eu sei que tu sabes. Por favor, realiza isso agora. Começa esse milagre extraordinário que começa quando a gente ouve e se põe em pé. E olha e crê. Espera e vê. E faz a sua parte como cooperador de Deus. Como covalidador da graça que está chegando. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém.